Galera, bom dia. Meu nome é Marcelo, para quem não me conhece, né? Marcelo Lopes. Sou ilustrador aqui em Curitiba, já faz mais de 20 anos. E tinha prometido um vídeo aqui tinha prometido um vídeo explicando sobre esse processo cultural que está passando na cidade hoje, como a renovação do Estatuto da Fundação Cultural, então estou aqui fazendo esse vídeo para isso. E não sei se quem não me conhece como ilustrador ou não tá me reconhecendo, né? Porque eu tô barbudão, eu tô meio rouco, que eu peguei uma gripe semana passada. E, mas prometi esse vídeo, então eu vou tocar esse vídeo aí e assim, não sou muito de fazer vídeo, então vamos ver o que vai sair aí, né? Então, pô, sou ilustrador, trabalho muito para publicidade, faço livro infanto-juvenil, faço livro didático, faço um trabalho, tenho trabalho autoral também, mas o meu viés é muito publicidade, muito do que eu faço é publicidade mesmo. Então, mas tirando o trabalho de ilustração, aqui em Curitiba já há muito tempo também dei bastante aula, então talvez tenha muito aluno aí que esteja me vendo aí hoje. Mas de um tempo para cá, já há bastante tempo, para falar a verdade, eu tenho uma militância meio, uma militância, uma militância meio simples, assim, uma militância básica da melhoria da qualidade de vida do ilustrador, cara. A vida do ilustrador não é fácil, minha vida não é fácil. Quem é ilustrador, quem é quadrinista, quem trabalha nessas áreas que são meio afins, a animação também, o cartoon, a caricatura, sabe como é difícil trabalhar nessa área. Então essa minha militância começou sempre dando aula, nas aulas falando com os alunos, mas de uns tempos para cá se intensivou quando eu conheci um grupo, comecei a fazer parte de um grupo que se chama Clube do Ar. A gente sentiu uma demanda dessa reforma da Fundação Cultural, do Estatuto da Fundação Cultural, do jeito que a Fundação Cultural enxerga a cultura, de agora em diante. E através dessa demanda é que houve a possibilidade dessa minha militância aflorar, e então agora eu estou na briga forte aí pelos ilustradores. Tamo junto, galera. Eu acho que é a hora de mudar, pelo menos aqui na cidade de Curitiba vai começar uma mudança muito forte. E eu estou fazendo esse vídeo para tentar explicar de um jeito didaticamente tudo o que está acontecendo e também para pedir uma força para vocês, porque todas essas mudanças demandam mobilização. Então a classe tem que se mobilizar. E a coisa que eu descobri, né, quando eu comecei a intensivar essa militância, eu comecei a descobrir como é difícil o ilustrador tirar a bunda da cadeira. Desculpa o termo bunda aí. Mas é difícil o cara tirar o ilustrador do seu estúdio, cara. A galera não vai discutir sobre a tua profissão, não vai em palestra, cara. Ilustrador é meio bicho grilo mesmo. Os caras ficam na toca, no estúdio, não saem. Então, esse vídeo é para explicar um pouco desse processo e para pedir uma força para vocês para ir nos GT, conferência, todas essas coisas que vão acontecer agora que eu vou tentar dar uma explicada. Combinado? Bem, tem umas coisas que eu vou ter que dar uma lida aqui para não me perder também, né? Então deixa eu falar onde que tudo começou. Na verdade, em 2013, a Fundação Cultural aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. O que significa isso? Significa que ela teve que reestruturar a sua política cultural de modo a se adequar a tudo que estava acontecendo nacionalmente. Existem fundações que não aderiram a esse sistema, mas aqui a de Curitiba aderiu ao Sistema Nacional de Cultura. Então ela teve que gerar um sistema e planos municipais de cultura, adaptar o seu status, lei de incentivos, políticas culturais para os próximos 10 anos. Tá? O mais interessante, no meu entender, é que o perfil da Fundação Cultural de Curitiba mudou. Isso é uma interpretação minha, tá me entendendo? Você pode discordar disso, mas eu acho que antigamente ela era criadora e fornecedora de cultura. E hoje eu entendo mais a Fundação Cultural como uma administradora da cultura. Ou seja, ela está pedindo para que os setores de cultura digam para ela o que é cultura. Tá entendendo? O que é um setor cultural? Setor cultural é música, é setor cultural, teatro, é setor cultural, dança, é setor cultural. Entendeu? E a ilustração
no nosso entender, no entender desse clube do Aro, é um setor cultural. E é isso que a gente está brigando. A gente está brigando para virar um setor cultural. Ou pelo menos que a fundação reconheça a gente como setor cultural, e o que a gente faz é cultura. Eu não tenho dúvida de que o trabalho da ilustração é cultura. Então todas essas políticas das novas gestões aí, essa política cultural está sendo feita dentro da parte da cultura, da Fundação Cultural, mas também as outras gestões como educação, segurança, saúde também estão fazendo conferências, tal, porque eles também estão criando planos de saúde, da parte da saúde, da educação, tudo a nível nacional. Então não é só a gente que está brigando na parte da cultura, até a educação está fazendo a saúde também. Então. Quando começou esse processo, a gente do Clube do Aro, especificamente o meu grande colega e amigo Luiz Judá, que começou a participar das conferências e viu a necessidade de uma mobilização, porque senão a ilustração talvez ficasse fora de todo esse processo de criação do sistema e do plano municipal. O cinema estava lá, a dança estava lá, o teatro estava lá, tudo, mas a ilustração, que antes ela era filiada e coordenada pelo setor de artes visuais, resolveu andar sozinho, com as suas próprias pernas, e tentou criar um setor próprio que se chama setor de ilustração. Então a gente entendeu, quando começou esse esquema em 2013, que se a gente não se mobilizasse, a gente com certeza ficaria fora das políticas culturais novamente. Tá? Então a gente precisou se mobilizar, não foi uma coisa, foi meio que uma obrigação isso acontecer. Aí que entrou o Clube do Aro, a gente reuniu representantes do quadrinhos, da animação, da caricatura e da ilustração propriamente dita, juntou um grupo, e esse grupo, a gente chamou de Clube do Aro, juntou todos esses outros setores e criou o setor da ilustração. Criou não, brigou para criar um setor de ilustração dentro da Fundação Cultural. Então, a ideia básica, na verdade, é que a Fundação Cultural enxergue a gente como um setor cultural. É isso. Tá? Então, nesse Clube do Aro, tá eu, o Luiz Judá, Fúvio, o Antônio Éder, o Natan, o Valquir. Esses são os efetivos. Começou com mais gente, mas esse pessoal é o pessoal que está trabalhando um pouco mais. A gente participou da primeira conferência em 2014, a gente teve algumas emendas contempladas lá, e acho que as principais emendas foram para o pessoal de quadrinhos mesmo. O pessoal de quadrinhos é que levou o maior arrego, né, nessa nossa briga aí no começo. O setor a gente denominou como ilustração porque a gente teve muita dificuldade em criar um nome para esse setor. A gente pensou em desenho, mas daí tem a parte do desenho que é efetiva profissionalmente dentro da economia criativa, que a gente entendeu que podia causar um pouco de confusão. Desenho tem código de atividade já, tudo isso, então a gente achou que talvez ilustração fosse um nome mais legal. E colocamos o nome de ilustração, é isso, já está lá brigando com um setor da ilustração. Mas eu vou frisar isso, esse setor da ilustração tem outras seções dentro dele, que é o quadrinhos, a caricatura, a animação, o cartoon e a ilustração propriamente dita. O pessoal da tatuagem está doido, está se mobilizando para tentar entrar junto com a gente aí. Que é uma área meio parecida, mas isso aqui é um papo para daqui a pouco, a gente já conversa sobre isso. E, então, daquela primeira conferência que a gente participou em 2014, a gente colocou emenda já como um setor mobilizado. Né? Esse Clube do Aro, falando rapidinho, ele não é oficializado, ele não é um sindicato, não é uma associação, não é nada disso. É um clube bem informal mesmo, a gente se reúne quando precisa. E, claro, esses membros que estão ali podem ser mudados, podem ser trocados ali para frente, não tem nada determinado. Eu até não sei o futuro desse Clube do Aro, não sei se ele vai continuar. A gente se reuniu para essas demandas iniciais ali, estamos se mantendo ali por enquanto, e temos conseguido muita coisa, mesmo sendo informal, isso tem que ser dito, tá entendendo? E nessa conferência que a gente participou, a gente estava com 10 delegados lá dentro, representando o setor de ilustração, mas lá tinha mais 2.000 pessoas, representando todos os outros setores culturais da cidade, inclusive as regionais, representando a Fundação Cultural. Então estava todo mundo lá, estava a dança, o teatro, a música, as etnias, a moda, o design, tá me entendendo? Todo mundo brigando para ser enxergado como um setor cultural pela Fundação Cultural.
Então, todas as áreas culturais da cidade estavam lá e a ilustração se fez presente. Nós chegamos nessa conferência em Cobidaro perdidaços, galera, mas perdido mesmo, tá entendendo? A gente não sabia o que tinha que fazer, como é que tinha que fazer, como que tinha que brigar. Por quê? Porque, na verdade, essa mobilização sempre foi feita pelo setor de artes visuais. Todos nós somos artes visuais, entende? A ilustração é arte visual, nós estamos dentro da arte visual. Só que, cara, a gente não se sentiu em nenhum momento representado pelas artes visuais, ou tinha pouca representação. Vou te dizer um exemplo. Me diga uma exposição de ilustrador nos últimos 3 anos. Não tinha, entende? Uma ilustração. Quadrinista até era bem mobilizado, sabe? O pessoal se mexia bastante. Tem a Gibicon, tem alguns encontros que sempre tinha na Gibiteca e tal, mas a ilustração mesmo, cara, muito difícil uma exposição do ilustrador. Então, por mais que existia o setor de artes visuais e a gente estava dentro, eu entendo que a gente não era representado, entende? Então, essa mobilização acabou que nós se separamos do setor de artes visuais. A gente está caminhando como uma identidade própria. Eu só vejo com bons olhos isso, entende? E, inclusive, penso que um dia essas sessões que estão dentro da ilustração, como quadrinhos, como animação, também podem ganhar força e andar sozinho. Isso é muito legal, eu acho que é legal, entende? Pode ser que lá na frente essa mobilização diminua, abafe e volte a ser tudo artes visuais. Eu acho que não tem problema. Mas o fato é que a gente teve algumas conquistas pelo fato de ser separado. Como a gente foi enxergado como um setor cultural nessa conferência, e fomos enxergados de um jeito muito legal, porque a gente virou um setor cultural. A gente ganhou uma cadeira dentro do conselho, dentro da minuta que saiu dessa conferência. Essa minuta está sendo votada lá na Câmara, pelo pessoal da Câmara, vai ser votada, eu tenho quase certeza disso. E isso também é uma certeza que eu vejo pelo lado da Fundação, tanto que ela já está passando responsabilidades para a gente como um setor cultural, como acontece com o teatro, entende? A gente tem que fazer algumas coisas, e aí que vem todo esse papo que eu estou falando agora. A gente precisa trabalhar algumas coisas para a gente continuar mantendo essa identidade separada das artes visuais. Então, uma das conquistas da conferência e da nossa participação foi que o setor de ilustração hoje é um setor cultural, está para ser votado isso e efetivado legalmente, mas nós já estamos sendo enxergados como setor cultural pela Fundação Cultural. E ganhamos uma cadeira. Pô, galera, isso é muito legal porque é a primeira vez que acontece no Brasil. Aqui Curitiba está dando outra vez um exemplo de sair na frente das coisas, tá me entendendo? Então, para a gente concretizar essa vitória, a gente precisa fazer algumas coisas. E aí vem esse GT que eu estou fazendo propaganda aí no Facebook. A gente tem que fazer um GT. Ele é um grupo de trabalho, a gente tem que fazer um GT da ilustração. Vão ser feitos GTs separados. GT do quadrinhos, GT da animação, da caricatura e o GT da ilustração. Primeiro faz-se esses GTs, onde a gente vai discutir algumas coisas, já explico, e depois é feita uma conferência do setor geral da ilustração, que está dentro de todos esses outros setores, quadrinhos, animação, blá, blá, blá. Eu chamo esse GT de como se fosse uma pré-conferência, porque depois tem a conferência da ilustração. Então, nela, ele é o primeiro passo. O que é? Cara, é uma reunião, tá me entendendo? A gente chama ilustradores, representantes aí de todas as áreas de ilustração. Eu convidei, cara, o Centro de Ilustração Botânica do Paraná, que são ilustradores, o pessoal da Elige Paraná, a Associação dos Escritores e Ilustradores de Livros Infantos Juvenis, e tenho convidado o pessoal no Facebook, então vai aparecer ali o pessoal de ilustração por games, vai aparecer o pessoal de ilustração didática, vai aparecer o pessoal de livro infantil juvenil, vai aparecer a ilustração para publicidade. Eu espero que apareça, né, gente? Eu espero que a galera vá lá para a gente discutir. Então, qual que é a ideia? Para explicar mais ou menos. Cara, você tem que levar, ter um pensamento de como a gente pode melhorar a ilustração culturalmente. Essa que é a ideia do GT. A gente precisa pensar em que medidas que a gente pode fazer, metas que a gente pode ter para a ilustração virar um setor cultural forte. Sempre pensando na parte cultural. A gente pode até colocar alguma coisa lá sobre aposentadoria, doença do trabalho, tudo, mas, pô, é uma outra esfera isso é uma esfera federal, então vai ter briga daí com
com os GTs da educação, lá, da saúde e tal, né? Então acho que pensando culturalmente inicial já é um grande passo. Esse GT que a gente vai fazer tem que gerar um documento, tem que gerar uma carta com essas proposições nossas, e a gente vai precisar eleger um representante também para dar voz a esse documento lá naquela conferência geral da ilustração. Então a gente tem um GT da ilustração e uma conferência da ilustração. Porque o setor cultural se chama ilustração. Só que dentro do setor cultural tem a ilustração, que tem quadrinhos e tal. Deu para entender? Para não gerar confusão, a gente faz um GT só com ilustradores. E o pessoal do quadrinhos vai fazer o deles. Entendeu? Então a gente vai ter que gerar esse documento, né? Então o que vai acontecer hoje lá no Casarão da UP? Vai ter uma mesa. Eu vou estar lá mediando a conversa, tá me entendendo? Vai ter uma mediação, vai ter que ter uma ata simples, assim, sei lá, um registro do que foi que aconteceu. Todo mundo que quiser falar pode falar, é democrático, todo mundo tem voz, e talvez haja um representante da Fundação Cultural, não é certeza que vai ter, né? E é hoje, dia 7 de agosto, às 19 horas, lá no Casarão da UP, cara. Tem um evento criado no Face que tem o endereço certinho. O Casarão da UP, cara, fica numa esquina da Carlos de Carvalho ali, na frente do Empório São Francisco ali, e quase do lado da Cinemateca. Pô, não tem erro. Aquele espaço da UP é um espaço para os setores culturais. Nós vamos fazer lá já, porque, pô, já viramos um setor cultural, né, galera? Então já vamos fazer lá na UP lá. Eu estou muito animado com tudo isso, viu, povo? Isso tem que ser falado. Porque são conquistas, cara, a nível nacional. É municipal, é regional. Acontece aqui. Tudo é municipal, é prefeitura. Mas algumas coisas que a gente tem feito, nós todos, como não sou eu que estou fazendo, entende? Algumas coisas que a gente tem feito vão repercutir nacionalmente, porque é a primeira vez que está acontecendo. Esses tempos eu conversei com um ilustrador de São Paulo, ele falou, pô, alguns anos atrás a gente tentou fazer isso, passamos uma maior vergonha, porque tinha mais pessoal do circo lá, o circo é um setor cultural, entende? Tinha mais gente do circo lá do que ilustrador, sabe? Não desmerecendo o circo, o pessoal é mobilizado e tal. Então acho que é isso. Então, o GT, primeiro passo. Primeira coisa que nós vamos ter que fazer, vamos fazer esse GT. E o pessoal do Quadrinhos está com data marcada deles também. E esqueci a data agora, cara, mas acho que é dia 14. Bem, eu confirmo aí, tá? O pessoal de caricatura vai marcar o deles também. E o mais legal é que depois que acontecer esses GTs, esses grupos de trabalho separados, no dia 30 de agosto, no último dia da exposição do Traços Curitibanos, que está lá no MUMA, ali no portão, na frente do terminal do portão, vai ter a primeira conferência geral da ilustração. Aí, lá tem que ir todo mundo, tá? Daí vai quadrinhos, vai ilustração. E aí a gente fecha lá e vota essas cartas que saíram de cada GT desse. Então o processo não é complicado, tá entendendo? Complicado é fazer os ilustradores irem, participarem, cara, desse momento histórico. Tô falando para vocês. Estou muito animado, mas, cara, a gente precisa de mobilização, a gente precisa de mais mobilização. Então, a conferência eu já falei aqui, vai no dia 30. Essa conferência também vai ter uma mesa, vai ter ata, vai ter lista de presença, possivelmente possivelmente terá um representante da Fundação Cultural. Lá, nessa conferência geral, lá no final, no dia 30 de agosto, a gente vai ter que gerar uma comissão voluntária que vai trabalhar nesse documento e vai deixar esse documento redondinho para ir para a conferência geral de todos os setores culturais da cidade. Ou seja, a gente começa lá das sessões pequenininhas, o quadrinho e ilustração, vai para um GT geral da ilustração e depois vamos para uma conferência geral de todos os setores, onde vai estar dança, música, teatro, design, e moda, gastronomia, etnias, circo, e vai estar todo mundo lá. Daí vai ser e nós vamos levar o nosso documento com as nossas metas e proposições, emendas e assim por diante. Então a ideia, eu acho que parar de reclamar que o setor está ruim e pelo menos explorar um pouco a Fundação Cultural, né, no sentido dela nos ajudar de alguma maneira. Então o que a gente tem que levar para discussão nesse GT?
Eu penso que a gente tem que pensar seriamente como a ilustração pode ser inserida concretamente dentro da Fundação Cultural do Curitiba. Eu penso que, por exemplo, você pode, vou dar só um exemplo, você pode dizer assim, a gente precisa de um evento grande de ilustração em Curitiba. No estilo da Gibicon. A Gibicon já tem, o Quadrinhos tem o Gibicon, que é um evento grande. A gente precisa de um evento que nem a Gibicon para ilustração, que aconteça intermediariamente entre as edições da Gibicon. Pode ser feito isso? Pode, entende? Isso é uma preposição. A gente pode propor que exista um edital específico de lei de incentivo para a ilustração, tá me entendendo? A gente pode propor que tenha encontro entre empresas, entre investidores e projetos autorais de ilustração, culturalmente falando, entende? Fazer esse encontro entre a economia criativa do município e o ilustrador, o profissional da ilustração. Então, são propostas, entende? A gente pode fazer uma exposição anual dos trabalhos produzidos, que nem foi atrás dos curitibanos. Isso pode entrar dentro do calendário da Fundação Cultural. Pense o que você acha que está ruim culturalmente para a tua área de ilustração. Eu não tenho dinheiro para fazer o meu livro autoral. A editora não quer fazer. Então eu vou usar uma lei de incentivo da Fundação Cultural. Pô, mas eu não tenho lei de incentivo específica para livro infanto-juvenil. Então você leva essa proposta lá e a gente vai levar isso para a Fundação Cultural. É para isso que serve esse GT. Combinado? Estou citando só alguns exemplos. A grande vantagem nossa como ilustração é que a gente já está inserido no mercado. Isso é muito legal. Então, a gente já trabalha para o mercado. A gente só quer usar os recursos e os benefícios que a Fundação Cultural tem, tanto financeiro, através das leis de incentivo, quanto estrutural, os equipamentos da Fundação. Pô, eu quero fazer uma exposição ali no MUMA, eu quero fazer uma exposição no Memorial de Curitiba, eu quero fazer uma exposição lá no Teatro Paiol. Se eu posso fazer? Não sei. Então, a gente precisa levar essa informação para a Fundação. Por isso que serve o GT. Fazemos o GT de ilustração que acontece hoje, que você vai aparecer lá para a gente bater um papo. E depois a gente faz um GT geral de ilustração e depois participa da conferência geral da Fundação Cultural do Curitiba, com representação, com mobilização e com propostas interessantes para a cidade, para a nossa profissão e para a cultura. Beleza? Combinado? A primeira conferência que a gente participou lá, 2013, na verdade era uma conferência para o Sistema Municipal de Cultura. Ali que eles queriam criar esse sistema. Tudo lá é votado, né, e tal, e agora, na verdade, a Fundação ela está com uma outra responsabilidade, que é criar o Plano Municipal de Cultura. Então a gente vai criar o nosso plano da ilustração, e através desses GTs individuais que a gente está fazendo, da HQ, caricatura, e o foco realmente é participar naquela conferência lá na Flanta do Plano Municipal, levando o nosso plano, né? Esse esquema do plano, eu vou explicar melhor ali no GT, ele nos traz algumas responsabilidades, como metas, e a gente precisa fazer uma pesquisa socioeconômica, e a pesquisa, na verdade, é uma boa notícia, porque a gente já fez, né? A gente conseguiu um apoio da REDEC, que é a Rede de Educação da Economia Criativa, e a gente fez a pesquisa socioeconômica do setor de ilustração. A gente colocou isso online, foi agora há pouco tempo, estava divulgando, e foi legal, porque na verdade a gente teve 114 respostas, 119 respostas, não lembro o número exato, teve mais de 100. E a pesquisa ela visa mostrar esse perfil do ilustrador curitibano. Quantos ilustradores tem em Curitiba? Quanto ganha em média o ilustrador em Curitiba? O que o ilustrador Curitiba usa? Ele usa mais software digital ou ele faz mais trabalho artesanal? Qual que é o cliente em média do ilustrador Curitiba? Então essas 119, 114 respostas, elas permitiram a gente criar um perfil do ilustrador aqui em Curitiba. Isso é legal? Isso é legal, porque do mesmo jeito que a cadeira dentro do Conselho Municipal de Cultura, isso é a primeira vez que acontece no país. É a primeira vez que é feita uma pesquisa. Eu conversei com alguns ilustradores aí, pelo que eu estou sabendo, é a primeira vez. Então, se você está vendo esse vídeo e você está numa outra cidade e já participou de alguma pesquisa, pô, entra em contato comigo e me avisa, porque a informação que eu tenho é que é a primeira vez que foi feita essa pesquisa.
É ridículo, a gente tem que conhecer quem faz ilustração em Curitiba. A nossa profissão ela não é regulamentada, a gente não tem sindicato, a gente tem poucas associações aqui, né? São poucas as associações a nível nacional e associação no nível regional mesmo, a gente não tem nenhuma. Em Curitiba não tem associação de ilustrador. Existe alguns centros, existe a Elige, né? A Elige Paraná, só que é uma associação mista, ela é de escritores e de ilustradores de livro infanto-juvenil, ela é bem específica, né? E, então a ideia da pesquisa foi uma necessidade do projeto do plano municipal, a gente teve que descobrir quem que é o ilustrador aqui. Essa pesquisa foi feita, daí ela foi, a REDEC, através de alguns funcionários deles lá, eles fizeram os gráficos, geraram os gráficos pra gente com as respostas, e a gente só está colocando dentro de um relatório bem bonitinho para mostrar lá no dia 30 de agosto. No dia 30 de agosto a gente vai mostrar alguns resultados da pesquisa. Teve coisa que me surpreendeu muito, assim, para ser bem sincero. E a pesquisa realmente ela retrata o que acontece na ilustração da cidade? Pô, não sei, cara. Teve 100 e poucas pessoas que responderam a pesquisa. De todo modo, é uma pesquisa, sabe? Eu acho que tem umas coisas que é muito difícil. Eu tenho que falar, sabe? Eu vou acabar falando. Teve gente que chegou para mim e falou assim: Meu, eu não vou responder essa tua pesquisa aí. Eu falei: Não, não é minha pesquisa. A gente está fazendo uma pesquisa por uma atividade. A gente precisa fazer, uma das metas que a gente precisa fazer para a Fundação Cultural. Ah, mas cara, eu não vou responder, porque eu tenho que colocar lá quanto que é o meu salário, isso aí vai aparecer no imposto de renda, eu vou ter que pagar imposto. Pô, galera, cara, é uma pesquisa, tá me entendendo? Os dados são sigilosos e depois não vai aparecer o teu dado individual do salário. Isso é feito uma média, tá entendendo? Gera um gráfico. Beleza? Entende? Eu acho que a gente precisa, como ilustrador, que já está dentro do mercado, que é um profissional inteligente, tudo, a gente precisa se organizar. Entende? É isso que está faltando pra gente, se organizar melhor. Você veja, esse clube do Aro, cara, informal, não tão bem organizado, e olha as conquistas que foram ganhas, cara, sabe? Então você veja só, quando a gente participou da primeira conferência, que a Fundação Cultural viu nossa mobilização, o Marcos Codioli, o presidente da Fundação Cultural, junto com o Hugo, que é da parte do patrimônio, chegou pra gente e falou assim: Meu, vocês querem uma sede para ilustração? Eles ofereceram, cara, lugares pra gente, entende? A Casa Portugal, que é ali do lado do Torto, a Biblioteca Franco Giglio lá, eles ofereceram também. Porra, meu, uma sede para ilustração, entende? Onde a gente poderia fazer exposição direto. A gente acabou ganhando uma sala, isso foi efetivado. A sala Lápis, ali no Solar do Barão, é da ilustração. A gente teve que fazer esses dias um calendário para ver de que modo que a gente usar essa sala no ano que vem. Deu para entender? Ganhar uma sede dentro da Fundação Cultural, dentro de um equipamento da Fundação Cultural, para mim é uma vitória, entendeu? Isso significa que aquele espaço é para ser usado pelos ilustradores. E isso eu estou falando para vocês no vídeo agora, vou falar nas conferências, vou falar no GT. Então, participar desse processo, participar das novas políticas culturais, esse nome política cultural é o que afasta o ilustrador, na minha opinião. O nome política que vem na frente. Pô, eu não vou lá discutir política, isso aí é um saco, tá me entendendo? Sabe o que acontece? Você não vai lá discutir política cultural, sabe quem vai? O teatro. O teatro vai lá. Os caras são super mobilizados, os caras são, sabem a lei, eles usam os equipamentos da Fundação Cultural, eles usam as leis de incentivo da Fundação Cultural, eles usam a grana que vem do fundo de mecenato, eles captam dinheiro com patrocínio, eles fazem as coisas acontecer. Teatro é cultura, todo mundo sabe disso, mas pô, ilustração também é, entendeu? Já somos cultura, estamos sendo enxergados pela Fundação como cultural. E a gente tem que elaborar um plano municipal de cultura agora. Tá? Então a gente tem diretrizes para conseguir objetivos, metas e tal, ver como que vai ser aplicado isso, como é que vai ser equacionado isso depois. Então tudo isso que a gente vai conversar no GT. Não participar das discussões de políticas culturais é dar chance para outro setor pegar essa fatia para eles. Entendeu? E é isso.
estamos participando agora, estamos criando os indicadores, estamos criando as nossas diretrizes, estamos criando as metas da ilustração, participando. A Fundação Cultural conversa com você. Diz, vamos fazer uma exposiçãozinha, vamos fazer isso e tal. Cara, a gente, enxergado como um setor cultural, nós ganhamos um coordenador cultural. Então, o nosso coordenador do setor da ilustração é a Maristela Garcia, da Gebiteca. Ela já cuida da Gebiteca há bastante tempo. Então é a Maristela que é a nossa coordenadora. Então, se você está com algum problema aí, você quer fazer uma exposição, alguma coisa, a Maristela é a pessoa para conversar. Então, através da tutela da Maristela, a gente já elaborou três exposições. Uma foi do Thiago Provin, e né, a do Thiago Provin e da Priscila Vieira foi a Maristela que deu a maior força lá mesmo. Foi ela que fez. O Clube do Aro e a gente, como dando um apoio do Clube do Aro, foi um pouquinho menor. Eu fui lá conversar com eles, tudo, mas foi um pouquinho menor. Cara, essas duas exposições são recordes do público lá dentro do Solar do Barão, tá entendendo? E a gente, através do Clube do Aro, também com o apoio da Maristela, a gente fez a Traços Curitibanos agora, que a gente queria mostrar a produção de ilustração 2014 e 2015. Porra, outra exposição já, até o momento, cara, até hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, já tinha 1.089 visitas lá no MUMA, que é um espaço muito legal lá e que está aberto pra gente. A diretora do MUMA falou que quer a participação efetiva da ilustração lá dentro, mesmo com exposições e tudo. 79 artistas participaram do Traços Curitibanos. E tá lá, galera. 3 exposições com recorde de público. O que acontece? A Fundação Cultural vê isso e começa a te dar cada vez mais, te incentivar cada vez mais. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal. Esses dias estava conversando com o pessoal do Portal do Futuro, um projeto fenomenal, tá entendendo? Chamaram alguns representantes desse Clube do Aro para conversar sobre o portal lá. O que a gente precisa fazer? Se organizar. É isso, por isso que eu estou falando desse vídeo. A gente vai se organizar de que maneira? Primeiro a gente faz o GT, depois a gente faz a Conferência Geral da Ilustração, participa da conferência na Fundação Cultural que vai ser no final do ano, elege alguns representantes definitivos, se organizam, que nem o teatro, a dança e a música, entendeu? E aí eu acho que demorou pra gente participar disso aí, tá? Galera, eu acho que só dar uma revisada no que eu falei. Desculpa se eu falei demais, tá me entendendo? Hoje, dia 7 de agosto, às 19 horas, espero e conto com a presença de você lá, que trabalha com ilustração na cidade de Curitiba, que é meu amigo ou não, que gosta de mim ou que não gosta de mim, cara, mesmo que você não goste de mim, tá me entendendo? Pô, eu não gosto do Marcelo é chato. Vá lá, tá me entendendo? Esses dias teve um GT da tatuagem que eu tava lá, tinha 2 grupos lá no GT, um grupo que são pessoas mais novos na tatuagem, um pessoal que é bem antigo na tatuagem. E cara, foi muito legal de ver isso, tá me entendendo? Porque existem divergências, claro que existem, entende? Mas o fato é que os 2 grupos estavam lá representados. Então, o momento, eu acho, é de se fazer representar, entende? Tudo isso que está acontecendo, essas coisas que o Grupo do Aro faz, essas coisas que estão sendo feitas pela Maristela, essas exposições que estão feitas, você pode dizer o seguinte: eu não concordo com nada disso. Eu acho que vocês estão indo para o caminho errado, eu acho que as palestras têm que ser mais profissionais, eu acho que vocês têm que trazer gente de fora. Você tem que ir lá e falar isso. Se você não for lá e não falar isso, a gente vai votar e o que for decidido lá é o que vai para a fundação. E acabou, entende? Então não adianta nada depois dizer, o que vocês fizeram lá é uma porcaria, não estou sendo representado. Mas por que você não foi lá na conferência? Por que você não foi no GT? Tá me entendendo? Tem que participar, infelizmente. E cara, é legal. Você conhece outros ilustradores que estão lá. Talvez tem gente que você conheça o trabalho e não conheça a pessoa. Curitiba tá bonito de ver isso. Tá muito legal, cara, porque a gente tá se mobilizando, tá me entendendo? Isso é um exemplo pro país, cara. Lá em Minas Gerais, o pessoal tava querendo começar a fazer uma mobilização que nem a gente tá fazendo aqui, tá me entendendo? Estão querendo fazer uma mobilização lá, do mesmo jeito que a gente tá fazendo aqui. Então, temos que se mobilizar. Hoje, dia 7,
essas 19 horas lá no casarão da UP, tá? Teve uns posts meus aí que tem até o endereço lá, bem certinho, o mapa de como que é. E esse GT é o nosso GT da ilustração. Tem os GT setoriais da caricatura, HQ, cada uma vai fazer a sua. Deixa eu falar um pouquinho do pessoal da tatuagem. O pessoal da tatuagem está querendo se unir a gente ali. E, claro, essa inserção deles dentro do setor da ilustração é uma coisa que tem que ser votada pela gente, tá entendendo? Então, aquela conferência nossa, geral, de ilustração, que acontece no final do mês, no dia 30, a gente vai votar se o pessoal da tatuagem entra ou não entra. Mas eles são mobilizados, cara, eles podem dar força pra gente, entendeu? Eles estão começando a se mobilizar. É uma linguagem, cara, muito discriminada aqui na cidade de Curitiba. E, cara, eu acho que eles são muito parecidos que a gente, que no final são parecidos conosco, assim. Também, cara, sofrem preconceito, tem cliente que não paga, então tem várias coisas que acontecem com eles aí que também acontece com a gente, né? Deixa eu desligar meu telefone aqui, desculpa. Então vai gerar esse GT, já falei, vai acontecer uma conferência geral da ilustração no dia 30 de agosto, já está marcado. Tá? Aproveitar o vídeo aqui para fazer uma propaganda do último dia da exposição Traços Curitibanos, dia 30 de agosto no MoMA, na frente do Terminal do Portão. Lá, nesse dia vai ser vendido prints dos ilustradores que estão participando, cara. Vai ter um DJ tocando e vai ter a nossa conferência lá. Vamos aproveitar toda essa muvuca para a gente fazer a nossa conferência também. Então vai ser uma coisa bem legal para ilustração, dia histórico para ilustração aqui de Curitiba. Bora lá, galera, dia 30 de agosto no MoMA. Esses documentos que foram gerados nesses GTs individuais serão votados e vai ser eleita uma comissão lá. E depois nós vamos participar com esse documento, com essa comissão, na Conferência Municipal da Cultura, que vai acontecer de novembro a dezembro, no final do ano lá. E a quantidade, isso é muito importante, a quantidade de delegados que vão representando a ilustração vai depender da quantidade de gente que estão participando dos GTs e dessa nossa conferência de ilustração. Na verdade, a conferência de ilustração que vai determinar, vai passar uma lista de presença, eu acho que é um delegado, se não me engano, depois o Luiz me corrige, acho que é um delegado a cada 10 participantes. Então, se a gente levar 500 negros lá, a gente vai ter 50 delegados. A conferência que eu fui, que eu participei junto com o Judá, com o Antônio, com o Valquir, com a galera lá, com o Ser Cabral, com a Tatiane, com o Osmar, com o Fabrício, essa que a gente participou lá, a gente estava com 10 delegados. Foi bem legal. A gente tinha mais delegados da ilustração do que do setor de artes visuais que a gente está dentro. Entendeu? Mobilização, se chama isso. Cara, vou deixar para o finalzinho aqui os motivos que eu acho importante para a nossa participação nesse processo e se vale a pena participar. Isso é a minha opinião. Quem tiver contra, mete a boca embaixo do vídeo aí, não dá nada. Tá? Cara, eu acredito, eu sempre tive essa coisa ideológica da união dos profissionais. Isso é muito difícil, cara, eu acho. E não estou falando aqui de união sindicato, de união associação, nada disso. Eu estou falando dos profissionais se conhecer aqui em Curitiba. Tem ilustrador que não conhece um ou outro. E, cara, isso foi uma coisa legal desse clube, do Clube do Aro, e dessa mobilização em prol da cultura. Que eu acho que a união acontece, mesmo que seja de um modo bem conceitual, assim. Quer ver um exemplo? O Maltão. O Maltão tá legal, cara. É um encontro de ilustradores, bem informal, é num bar, no boteco, a galera bebe, a galera desenha, fala mal de cliente, fala coisa que não deu certo, coisa que deu certo, fala de projetos e que está querendo fazer. Ali no Maltão, às vezes, pode sair ideias para projetos coletivos. Entende? Isso para mim é a união dos profissionais, entende? E outra coisa, os GTs, as conferências, cara, nos aproxima, entende? Eu convidei o pessoal do Centro de Ilustração Botânica. Esse centro, acho que tem umas 9 pessoas associadas. Convidei a Elige, deve ter umas 15, 20 associados, tá entendendo? Cara, essa galera tem que se conhecer, todo mundo tem que se conhecer, entende? Então, esses encontros pro GTs, eu acho que só o fato da gente fazer a conferência, fazer o GT, já propicia uma união, entendeu? Quem você não conhece. Lá vão ter ideias divergentes, isso acontece, é uma democracia, a gente vai ter que votar e assim por diante, entende? Mas eu acho que já funciona.
Então, acho que um dos grandes motivos para a gente participar desse processo é que essa união acontece intencionalmente, tá me entendendo? Acho que é essa a ideia. Uma outra coisa que eu acho legal é que poucos profissionais da ilustração usam as leis de fomento, as leis de incentivo aqui da Fundação Cultural. Talvez porque não conhecem o processo ou não querem pegar uma produtora cultural para fazer. E eu acho que agora que a gente está sendo enxergado como um setor cultural, é a oportunidade de começar a usar mais essas leis de incentivos, né? Eu penso que uma movimentação cultural do nível que está acontecendo aqui na cidade de Curitiba para a nossa área, que é a ilustração, pode propiciar ali na frente, cara, cursos de graduação, cara, cursos dentro das universidades específicos para a ilustração. Eu sei que pós-graduação já existe, tá entendendo? Mas a nível de graduação não tem, tá? Então, eu acho que é um reflexo dessa movimentação também as universidades e faculdades enxergarem que, porra, tem uns ilustradores, cara, fazem isso, eles trabalham pro mercado e tal. Cara, tá em falta aí uma faculdade. Isso aí é um sonho do Judá, né, Judá? Cara, um sonho do Judá isso aí. E vamos ver, né, cara, se a gente consegue. Queria dizer que a ilustração tem ganhado reconhecimento da Fundação Cultural, é uma sensação minha, tá? Porque teve poucas pessoas, mas pessoas engajadas que estão tendo um contato mais direto com a parte da ilustração. Esses tempos o Marcos Curdioli perguntou para mim qual eram as áreas, quer dizer, ele se interessou muito pela ilustração, entende? As áreas que a gente atende, tudo isso é bem legal. Então eu acho que é a hora da gente se inteirar e participar das políticas culturais mesmo. Eu acho que o grande motivo, cara, um dos motivos mais fortes para a gente participar desse processo é que a gente pode ficar fora da política cultural, porque tudo que está sendo feito agora vai repercutir numa política cultural para os próximos 10 anos. Então entrar depois nesse processo, cara, pô, muito difícil. O pouco que eu entendo do que está acontecendo, cara, o pouco do que eu estou passando para vocês, já me diz, cara, que se a gente não participar agora fortemente, difícil a gente entrar lá na frente, cara. A gente vai ter que ficar vinculado ainda às artes visuais. Isso é ruim, cara? Não é, mas, por exemplo, eu vou te dizer, eu já mandei 2 projetos de lei de incentivo que não saiu porque eu chamei o projeto de ilustração, entende? Se eu tivesse chamado de artes visuais, talvez tivesse saído, entende? Meu, eu não quero, eu sou artes visuais, mas, pô, eu sou ilustrador, eu faço ilustração. Eu quero um projeto meu com contrapartida ser chamado de ilustração, né? Combinado? Tá? Eu acho que, pô, meu, não sou eu que sei exatamente o que o ilustrador precisa. O tipo de ilustração que eu faço, o cliente que eu atendo, eu sei o que eu preciso. Mas eu acho que eu tenho minhas ideias, né? Mas a nossa área de atuação é muito grande, galera. Eu acho que a gente tem que descobrir todas as necessidades de todos os ilustradores aqui. Se tivesse pelo menos um representante de cada área da ilustração aqui, você veja o pessoal do games, cara, tem pouco ilustrador do games. Eu conheço pouco, talvez tenha bastante, entende? Não sei. Eu acho que é esse o momento para essas coisas acontecer. Eu acho que no âmbito cultural, cara, nunca a participação cidadã mesmo, do profissional, do cidadão, foi tão requisitada como agora. Então tem que participar. Eu acho que aquele ditado que a união faz a força, agora é a hora disso acontecer. Eu acho que por um outro lado a gente tem que nos orgulhar, cara, de algumas atitudes que foram conquistadas, cara, que foram as primeiras no país. A discussão foi bom para mim, cara, foi bom para esse grupo do Aro, ver como é que funcionam as coisas. Não sei o futuro desse clube, não sei, cara. Gosto de todo mundo que está lá, eu acho que talvez seja legal que um dia ele se formalize, talvez vire uma associação, não sei, né? E eu acho que Curitiba está provando novamente a sua tradição de ser exemplo nacional, né, cara? Estamos começando aí de novo. Isso aí a gente tem que se orgulhar. Entendeu? Esses dias eu estava conversando com o Judá, eu tinha uma opinião de que a gente tinha levado alguns arregos, assim, tá me entendendo? Que a gente tinha conseguido as coisas de um jeito muito fácil. Não, cara, houve engajamento, tá me entendendo? Houve pessoas ali que trabalharam
bastante. E depois que fez a conferência, cara, eu participei de 4 seminários, cara, era sábado e domingo, tá entendendo? Então, é, eu tô falando isso porque eu tô fazendo esse vídeo, mas tem gente do clube lá que se engajou muito na exposição também, né? Com palestras acontecendo na Gibiteca, o Antônio, o Valquir lá coordenaram umas 2 palestrinhas bem massa ali também. Fúvio também, o Judá, cara, levando uma força. O Judá é um ilustrador novo, né, cara? Mas ele tem um engajamento de conhecimento dele, conhecimento cultural ali, e tá virando mestre agora nas leis de incentivo ali, bem legal. Eu também me empenhei, cara, o Natan também, forte. Então, quer dizer, sei lá, é um clube ali, talvez você não goste dessas pessoas, não se veja representado, então é a hora de sair. Eu gostaria muito de ver outros ilustradores, outros quadrinistas nesses movimentos aí. A gente tem uma galera bem forte aqui em Curitiba, sabe? Com nome forte, mas que não tem muito essa vontade de ir lá conversar sobre política cultural. Pô, cara, galera, é a hora de conversar, tá entendendo? Tô falando isso de novo. Precisa. Oh, desculpe, acabou o meu limite do tempo do vídeo. Vai dar uma quicada ali no vídeo ali. Sou ruim para gravar essas coisas, vamos ver. Pô, queria me despedir. Então, dizer que estou empenhado nessa história toda. Também tenho meus motivos pessoais, ideológicos para estar nessa correria aí. Mas quem me conhece sabe que eu sou parceiro para esse tipo de coisa. Então, tá com alguma dúvida, se eu tiver tempo ali, me grita no Face ali, que eu vou dar um retorno para vocês ali. Eu acho que a participação é o grande recado que eu queria dar. Então, quem conseguir ir no GT, quem conseguir ver esse vídeo a tempo, não deu para gravar antes, veja aí. Então, abraço aí pra galera e tô assistindo as palestras do Iconic aqui, tá demais, cara, tá muito legal fazer uma propagandinha lá das palestras do Iconic. Veja lá quem não, ilustrador que não viu. E, esses GTs estão abertos para os profissionais da ilustração ou para quem tá querendo ser profissional da ilustração, sabe? Então vá lá, sem vergonha, a gente vai lá para conversar, debater ideias mesmo, e eu acho que a participação é o grande segredo aí. A Fundação Cultural se ligou que nossa área é forte e que nossa área está começando a se mobilizar, então isso é muito interessante. Quero ver os ilustradores das antigas lá, dando sua ideia, dizendo o que está errado, o que não está errado, lembrando que é a parte cultural mesmo. Ó, galera, grande abraço para vocês aí, né? Pô, vamos tentar participar aí. Força, força que eu acho que a coisa vai melhorar. Esse ano está um ano difícil, mas a gente precisa se organizar, não tem erro não. Abraço para todo mundo aí, valeu? Se encontramos lá no GT, depois na conferência e no último dia, lá no último dia da exposição do Traços. Falou, até mais!